E se eu te dissesse que a doença crônica que te atormenta, a ansiedade que te sufoca e o vazio que te acompanha não são sentenças de vida, mas sinais de alerta? Alertas que o seu corpo e sua alma estão emitindo porque você se desconectou da sua própria fonte de cura. Um poder que foi deliberadamente escondido de você. Imagine que dentro de cada uma das suas células existe uma inteligência ancestral, uma sabedoria que sabe exatamente como se regenerar, mas que foi silenciada por um sistema que lucra com a sua dor e dependência. Hoje, eu não vou te dar conselhos. Vou te entregar as 10 chaves que Thoth, o escriba dos deuses, deixou para reativar essa tecnologia interior. A primeira chave, que vou te revelar nos próximos segundos, é tão simples que chega a parecer um insulto, mas é ela que inicia o processo de reduzir a inflamação no corpo. A 7ª chave é o que a ciência moderna chama de fator de rejuvenescimento. E a 10ª, a 10ª é o motivo pelo qual esse conhecimento foi tão ferozmente guardado. Ela devolve a você um poder que te disseram que nunca teve. Fique comigo. Porque o que começa agora não é apenas um vídeo, é a sua libertação. E antes de começarmos, comente aí embaixo: eu sou o meu próprio curador. Vamos fazer isso juntos. A força natural de cura que existe dentro de cada um de nós é a maior força de recuperação que existe. Você já parou para pensar que a ferramenta de cura mais poderosa do mundo não está em farmácias, não custa nada e que você está usando agora mesmo sem perceber? É algo tão fundamental, tão íntimo, que acabou se tornando invisível. Estou falando da sua respiração, mas não daquela respiração curta e ansiosa que mal enche os pulmões. A respiração de quem está sempre com pressa, atrasado, em modo de sobrevivência. Estou falando de um segredo ancestral, uma tecnologia interna que, quando ativada, tem o poder de reconectar todo o seu sistema e iniciar um profundo processo de cura de dentro para fora. Pense na sua respiração como uma ponte. De um lado está o mundo físico, o corpo com suas dores, tensões e doenças. Do outro lado está a consciência, a força vital, a energia que te anima. Na vida cotidiana, essa ponte está congestionada, quase bloqueada. Você respira de forma superficial e sua energia vital simplesmente não consegue atravessar para nutrir e reparar o corpo. Você se sente cansado, estressado, doente e não entende o porquê. A verdade é que você está privando a si mesmo da sua própria fonte de vida, segundo após segundo, sem perceber o que está fazendo. Os antigos sábios, como Thoth, sabiam que dominar a respiração era o primeiro e mais importante passo para dominar a si mesmo e, portanto, para dominar a autocura. Eles compreendiam que o ritmo da sua respiração dita o ritmo da sua mente e do seu corpo. Uma respiração caótica cria uma mente caótica e um corpo doente. Já uma respiração calma e profunda cria uma mente clara e um corpo que finalmente pode começar a se curar. Isso não é misticismo, é pura fisiologia. A ciência moderna só agora começa a mapear o que esses mestres sabiam há milênios, comprovando como o controle da respiração pode mudar tudo. Quando você assume o controle da sua respiração, envia um sinal direto e inconfundível ao seu sistema nervoso. Na prática, você está hackeando a própria biologia. Respiração curta e rápida ativa o modo de luta ou fuga, inundando o corpo com cortisol, o hormônio do estresse que causa inflamação e suprime o sistema imunológico. Mas quando você respira lenta e profundamente, ativa o sistema parasimpático, o modo de descanso e recuperação. É aí que a mágica acontece. Suas células recebem o sinal para parar de lutar e começar a reparar. Agora que você entendeu como acalmar as águas do corpo através da respiração, precisa encarar uma verdade ainda mais profunda e, para muitos, desconfortável. Cada pensamento que cruza sua mente não é inofensivo.
Eles não são apenas nuvens passageiras. Cada pensamento é uma semente, e a sua mente é o jardim mais fértil que existe. O que você tem plantado nele? Se planta sementes de medo, dúvida e autocrítica, não se surpreenda quando a colheita for ansiedade, fracasso e doença. A sua realidade externa é apenas o reflexo do seu jardim interno. A maioria das pessoas vive como se fosse vítima dos próprios pensamentos. Acreditam em cada voz negativa que ecoa dentro da cabeça, em cada previsão catastrófica, em cada julgamento cruel. Eu não sou bom o suficiente. Isto nunca vai dar certo. Eu sempre estrago tudo. Elas repetem essas frases como um mantra, sem perceber que estão dando uma ordem direta ao universo e ao próprio corpo. Cada um desses pensamentos libera uma substância química específica na corrente sanguínea, criando um ambiente interno de estresse e inflamação. Todd ensinava que a mente não é quem você é, e esse é o segundo ensinamento. A mente é uma ferramenta. Imagine que você tem um martelo. Pode usá-lo para construir uma casa ou para destruir tudo ao seu redor. A escolha é sua. Da mesma forma, sua mente pode ser usada para construir uma realidade de saúde, paz e abundância, ou para mantê-lo preso em um ciclo de sofrimento. A prática não consiste em lutar contra os pensamentos negativos, pois isso apenas lhes dá mais força. A prática é observá-los, reconhecer que são apenas programações antigas e então escolher conscientemente plantar uma semente diferente. A ciência moderna chama isso de neuroplasticidade. Seu cérebro não é uma estrutura fixa, ele é maleável e pode ser reorganizado. Cada vez que você escolhe um pensamento de esperança, em vez do desespero, está literalmente criando novas conexões neurais. Você enfraquece as antigas trilhas da negatividade e fortalece novas rotas de possibilidade. Está reescrevendo ativamente o código-fonte da sua própria consciência. E essa mudança no seu software interno inevitavelmente gera uma mudança no hardware. O seu corpo físico. Você está esculpindo sua biologia com a mente a cada segundo. Um pensamento de gratidão pode fortalecer o sistema imunológico. Um pensamento de raiva pode aumentar a pressão arterial. Isso não tem a ver com pensamento positivo ingênuo ou fingir que tudo está bem quando não está. Trata-se de assumir responsabilidade pelo seu foco. Onde você coloca sua atenção, sua energia flui. Você pode focar nos seus problemas e eles crescerão, ou pode focar nas soluções, na cura, na força que já existe dentro de você, e é isso que vai se expandir. Mas aqui encontramos um obstáculo crucial, uma barreira que impede a maioria das pessoas de realmente usar o poder do pensamento. Você pode repetir 1000 vezes que é saudável e próspero, mas se lá no fundo uma voz sussurra que você não merece, nada vai mudar. De que adianta plantar sementes de luz em um solo que você acredita ser estéril? É essa crença interna de indignidade que sabota todo o processo. E é por isso que o próximo ensinamento é a chave para preparar o solo da alma. A medicina esquecida que nenhuma farmácia vende. Você pode ter a respiração mais calma do mundo e os pensamentos mais positivos, mas se olha no espelho e sente repulsa, se sua voz interior é uma crítica constante apontando cada erro, cada falha, cada imperfeição, então está travando uma guerra contra si mesmo. E ninguém pode se curar no meio de uma guerra. O terceiro ensinamento de Todd é a medicina mais fundamental e, ironicamente, a mais esquecida. O amor próprio. Você não pode curar um corpo que trata como inimigo. Você não pode trazer paz a uma mente que constantemente ataca. Pense nisso por um momento. Quantas vezes hoje você já se criticou? Pelo que fez, pelo que deixou de fazer, pela aparência, pelo desempenho. Essa voz interna, esse juiz cruel, age como um veneno administrado em pequenas doses, dia após dia. Mantém o sistema nervoso em alerta constante, como se a ameaça não viesse de fora, mas de dentro.
O corpo não distingue uma ameaça real de uma ameaça criada pela própria mente. Para o corpo, o estresse de ser atacado por um predador é o mesmo que ser atacado pela autocrítica. Amar a si mesmo não tem nada a ver com arrogância ou narcisismo. Isso é o que o ego quer que você acredite para mantê-lo preso ao ciclo de autocrítica. O verdadeiro amor próprio é um ato de reconhecimento. É olhar para si mesmo, com todas as cicatrizes, falhas e sombras, e compreender que, apesar de tudo, você é um templo sagrado. É a decisão consciente de tratar-se com a mesma bondade, compaixão e paciência que ofereceria a alguém que ama profundamente. É sobre encerrar a guerra interior e, finalmente, assinar um tratado de paz consigo mesmo. A ciência está apenas começando a compreender o poder bioquímico da autocompaixão. Quando você pratica gentileza consigo mesmo, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, caem drasticamente. Seu corpo sai do modo de sobrevivência e entra no modo de restauração. A variabilidade da sua frequência cardíaca melhora, um sinal de que seu sistema nervoso está mais resiliente. O corpo literalmente relaxa em nível celular, porque finalmente se sente seguro. A guerra acabou e a energia que antes era usada para a defesa pode agora ser redirecionada para a cura. A prática pode começar de forma simples, mas sua profundidade é transformadora. Todas as manhãs, antes que o mundo diga quem você deve ser, olhe-se no espelho, não para julgar as olheiras ou o cabelo bagunçado. Olhe nos seus próprios olhos e diga em voz alta: eu me aprovo, eu me aceito, eu mereço me curar. No início, sua mente vai resistir, vai parecer falso, forçado, mas continue. Você está quebrando anos, talvez uma vida inteira, de condicionamento. Está plantando uma nova semente no solo da sua alma. Quando você começa a se tratar com amor, algo mágico acontece. Sua relação com tudo ao seu redor começa a mudar, porque o mundo exterior é apenas o reflexo do seu mundo interior. E essa nova relação de cuidado e respeito se torna algo muito prático na forma como você escolhe nutrir seu corpo. Afinal, como se alimenta um templo sagrado? Com lixo ou com o que há de mais puro? É aqui que o amor próprio se transforma em ação, em um ritual diário que pode ser sua maior medicina ou seu veneno mais lento. E se você sente que está pronto para ir além, para não apenas curar o corpo, mas aprender a criar conscientemente a realidade que deseja, então precisa conhecer o manual que está transformando a vida de quem o aplica, o seu eu superior. Este não é um simples livro sobre espiritualidade. É um manual de manifestação consciente, um verdadeiro grimório vibracional baseado nas leis herméticas do Kybalion, nos ensinamentos de Thoth e nas tábuas de esmeralda. Lá dentro, você vai descobrir como alinhar mente, corpo e energia à frequência da criação, utilizando técnicas ancestrais esquecidas, exercícios vibracionais simples e rituais de expansão de consciência que ativam o seu poder de manifestação natural, aquele que sempre esteve dentro de você. Se você aplicar apenas uma fração do que está escrito ali, vai perceber resultados reais em poucos dias. Mudanças sutis no campo energético, coincidências que se alinham, oportunidades que surgem do nada. O universo não responde à força nem à pressa, responde à vibração certa. E este livro é a chave para acessar essa vibração. O acesso ao manual Seu Eu Superior está no primeiro comentário fixado. Desça um pouco a tela, adquira enquanto ainda está disponível e comece hoje mesmo a manifestar o que você sempre soube que merece. Dinheiro inesperado, relacionamentos conscientes, vitalidade e plenitude espiritual. Mas saiba, depois que você acessar esse conhecimento, não há retorno. Você nunca mais conseguirá vibrar baixo sem perceber o quanto estava longe do seu verdadeiro poder. Agora que você começou a cultivar a paz interior através do amor próprio, essa nova consciência precisa se manifestar no mundo físico.
E não há ato mais físico e mais fundamental do que comer. O quarto ensinamento de Toth nos mostra que cada refeição é uma encruzilhada, uma escolha entre nutrir o templo ou profaná-lo. Isso não tem nada a ver com dietas restritivas, contagem de calorias ou culpa por deslizes ocasionais. Estamos falando de algo muito mais profundo, a energia e a intenção que você coloca na sua comida. Pense em como a maioria das pessoas se alimenta hoje, em frente à TV, com o noticiário despejando medo e negatividade, rolando o celular, comparando a própria vida com a dos outros, em pé, apressadas, engolindo a comida sem nem sentir o gosto. Nesse estado de distração, tensão e estresse, o corpo não está preparado para receber o alimento. O sistema digestivo não funciona adequadamente. Você pode estar comendo o prato mais saudável do mundo, mas se a mente está em guerra, o corpo vai absorver essa energia de conflito junto com os nutrientes. Toth ensina que comer pode ser um dos rituais mais sagrados do dia. É o momento em que você transforma a energia da terra, do sol e da água em vida dentro de si. Isso é alquimia. Para honrar esse processo, a prática da alimentação consciente é essencial. Antes da primeira mordida, pause. Faça 3 respirações profundas, olhe para o seu prato e sinta gratidão por aquele alimento, por toda a jornada que ele percorreu até chegar até você. Essa simples pausa muda completamente sua química interna e prepara o corpo para receber. Enquanto come, faça apenas isso. Desligue as telas. Deixe as preocupações de lado por alguns minutos. Mastigue devagar, perceba as texturas, os sabores, as temperaturas. Esteja presente no ato. Você começará a perceber que o corpo tem sua própria sabedoria. Ele te diz quando está com fome e, mais importante, quando está satisfeito. A maioria de nós come até se sentir cheio, ignorando completamente os sinais sutis de saciedade. Comer conscientemente reconecta você com a inteligência natural do corpo. Os resultados vão muito além da boa digestão. Ao se alimentar com atenção, você regula o açúcar no sangue, reduz a ansiedade ligada à comida e fortalece a conexão mente-corpo. Você deixa de usar a comida como fuga emocional e passa a usá-la para o que realmente é: combustível e medicina. Desenvolve um respeito tão profundo pelo próprio corpo que a ideia de colocar alimentos processados e sem vida dentro dele torna-se incoerente, não por uma regra externa, mas por um desejo interno de cuidado e harmonia. Mas essa consciência não deve parar na mesa. Comer é apenas um exemplo de como nossos rituais diários moldam nossa saúde. A forma como você dorme, como se move, como começa e termina o dia, tudo isso são rituais. E cada um desses rituais pode te aproximar da cura ou te afastar dela. É aqui que percebemos que a verdadeira saúde não é construída em eventos isolados, mas sim no tecido das pequenas escolhas diárias que tecem a vida momento a momento. Há um poder oculto nas pequenas decisões do cotidiano. Fizeram você acreditar que curar-se exige grandes gestos, tratamentos caros, retiros exóticos ou transformações radicais da noite para o dia. Mas o quinto ensinamento de Toth destrói essa ilusão. Ele revela que a medicina mais poderosa não está no extraordinário, mas na consistência do ordinário. A verdadeira transformação não acontece em um salto gigantesco, mas em milhares de pequenos passos dados na mesma direção. São suas rotinas diárias, as escolhas que você faz no piloto automático, que moldam silenciosamente o estado da sua saúde. Pense na sua rotina como o leito de um rio. Se ele é sinuoso, cheio de pedras e poluição, a água, sua energia vital, fluirá fraca e contaminada. Mas se dia após dia você remove uma pedra, alisa uma curva, limpa um pouco dos detritos, o rio começará a fluir com mais força e clareza. Suas rotinas são o leito do seu rio.
Cada noite mal dormida, cada dia sedentário, cada manhã apressada, é mais um obstáculo colocado no caminho da sua própria energia de cura. Observe sua vida. Você honra o sono como o tempo sagrado de reparo que ele é? Ou sacrifica o descanso em nome da produtividade ou do entretenimento vazio? A luz azul das telas à noite não apenas atrapalha o sono, mas desequilibra todo o sistema hormonal, enviando ao corpo a mensagem de que ainda é dia e não é hora de relaxar. Manter um horário regular para dormir e acordar e criar um santuário escuro e silencioso no quarto pode ser mais eficaz do que qualquer remédio para dormir, porque alinha seu corpo com os ritmos naturais da Terra. E quanto ao movimento, fomos ensinados a ver o exercício como punição, uma obrigação para queimar calorias. Mas Toth nos lembra que movimento é celebração. Seu corpo foi feito para se mover. A inércia cria estagnação, não apenas nos músculos, mas também no sistema linfático, responsável por eliminar toxinas. Uma simples caminhada de 20 minutos por dia, feita com presença e alegria, pode fazer mais pela sua saúde do que uma sessão exaustiva de academia por semana, porque mantém a energia fluindo de forma constante. O segredo está na constância, não na intensidade. É a gota d'água que, dia após dia, fura a pedra mais dura. Toth nos ensina a criar rituais de poder, especialmente no início e no final do dia. Os portais da consciência. Começar o dia com 5 minutos de respiração consciente, em vez de rolar o feed de notícias, pode mudar a trajetória de todo o seu dia. Encerrar a noite anotando 3 coisas pelas quais é grato, em vez de assistir a um programa violento, prepara a mente para um sono profundo e restaurador. Essas pequenas rotinas sagradas criam uma estrutura, um campo de força de bem-estar ao seu redor. Elas são a prática diária do amor e respeito por si mesmo. Ancoram sua intenção de cura no mundo material. Mas mesmo com as melhores rotinas, ainda podemos nos sentir desconectados, como se algo essencial estivesse faltando. E isso acontece porque, no mundo moderno, nos isolamos da maior e mais poderosa fonte de cura que existe. Uma fonte que está logo do lado de fora da nossa porta, esperando pacientemente que a gente se lembre dela. Você já construiu rotinas sagradas, está cuidando do seu templo interior, mas ainda sente um certo vazio, um cansaço que simplesmente não vai embora. O 6º ensinamento de Toth explica o porquê. Como civilização, cometemos o erro fatal de nos desconectarmos da nossa mãe, a Terra. Vivemos em caixas de concreto, caminhamos sobre asfalto, respiramos ar-condicionado e passamos o dia olhando para telas que emitem luz artificial. Esquecemos que não apenas vivemos na natureza, nós somos natureza. Cada átomo do seu corpo foi forjado em uma estrela e veio do pó deste planeta. Essa desconexão é a raiz de muitas doenças modernas, tanto físicas quanto mentais. Seu corpo possui um ritmo elétrico, uma frequência, e a Terra também tem a sua. Uma pulsação eletromagnética conhecida como ressonância Schumann. Durante milênios, os seres humanos viveram em contato direto com o solo e nossos corpos estavam naturalmente afinados com essa frequência planetária. Hoje, os solados de borracha e os prédios nos isolam dessa vibração de equilíbrio e o nosso sistema se torna literalmente fora de sintonia. É por isso que algo tão simples como caminhar descalço sobre a grama, a areia da praia ou o solo úmido pode ter um efeito profundamente curador. Essa prática, hoje chamada de earthing ou grounding, permite que o corpo troque elétrons com a Terra. O planeta oferece uma fonte infinita de elétrons livres, que atuam como antioxidantes poderosos, neutralizando radicais livres e reduzindo a inflamação crônica, a raiz da maioria das doenças. Você está literalmente conectando-se a uma fonte viva de energia curativa. A natureza é uma sinfonia de cura.
O ar da floresta é cheio de compostos voláteis, liberados pelas árvores, chamados fitoncidas, que, quando inalados, fortalecem as células do sistema imunológico. A luz solar, absorvida com moderação, não apenas sintetiza a vitamina D, essencial para centenas de processos do corpo, mas também regula o ritmo circadiano, o nosso relógio biológico. O som da água corrente ou do vento entre as folhas acalma o sistema nervoso de uma forma que nenhum ruído artificial jamais conseguiria. A prática é simples até demais, e talvez por isso seja tão ignorada. Reserve um tempo, não como uma tarefa, mas como um reencontro para estar na natureza. Deixe o celular no carro, caminhe sem destino. Sente-se à sombra de uma árvore e sinta o apoio do seu tronco. Observe as nuvens se movendo no céu. Escute os inúmeros sons que formam o silêncio da natureza. Não tente fazer nada, apenas seja. Deixe que a energia do lugar te banhe, te limpe e te reabasteça. Sinta-se voltando para casa. Ao se reconectar com a terra, você se preenche com uma energia pura e primordial. Suas rotinas diárias ganham nova força, porque agora estão alinhadas com um ritmo muito maior. Você passa a sentir que faz parte de algo vasto e inteligente. E é com esse sentimento de plenitude, com o coração cheio dessa energia vital, que você se torna pronto para o 7º ensinamento. O ponto de virada alquímico, que tem o poder de transformar dor em poder e doença em sabedoria. Ativando a frequência mais elevada do coração, a vibração capaz de mudar sua biologia. Com o corpo e a mente agora ancorados nos ritmos da Terra, chegamos ao ensinamento que Thoth considerava a própria alquimia da consciência, a gratidão. Mas esqueça tudo o que você sabe sobre gratidão como mera formalidade social, aquele obrigado dito sem real significado. Estamos falando de uma força cósmica, uma frequência vibracional tão poderosa que tem a capacidade de reorganizar a matéria e alterar a biologia em um nível fundamental. O sofrimento, em sua essência, nasce de uma mente focada naquilo que falta. A gratidão é o antídoto universal para esse veneno. Pense na sua mente como uma estação de rádio. Na maior parte do tempo, ela está sintonizada na frequência da escassez, do medo e dos problemas. Ela examina sua vida e o mundo procurando o que está errado, o que falta, o que pode dar errado. E pela lei da ressonância, é exatamente isso que ela atrai e amplifica. A gratidão é o ato consciente de mudar o dial. É parar de procurar o que está ausente e começar a reconhecer a abundância que já te rodeia, mesmo nas coisas mais simples. O ar enchendo seus pulmões, o coração batendo, o teto sobre a sua cabeça. Isso não é metáfora poética, é física quântica e neurociência. Cada emoção que você sente emite uma assinatura eletromagnética específica. Emoções, como medo e raiva, geram campos incoerentes e caóticos. A gratidão, por outro lado, cria um dos campos mais coerentes e harmoniosos que um ser humano pode produzir. O HeartMath Institute demonstrou que quando uma pessoa sente gratidão genuína, o ritmo do coração se torna perfeitamente sincronizado, criando uma onda de coerência que se espalha por todo o corpo, otimizando o funcionamento das células e fortalecendo o sistema imunológico. Quando você agradece pela saúde que ainda tem, mesmo em meio à doença, sua vibração muda de doente para curando-se. Você para de se identificar com a enfermidade e passa a se alinhar à força vital que trabalha para restaurar seu equilíbrio. Você tira o foco do problema e o coloca na solução, que já está em movimento. O universo não responde ao que você pede, responde à frequência que você emite. Quando você vibra gratidão, se torna um ímã para mais motivos para agradecer, incluindo a própria cura. A prática, mais uma vez, é simples em forma, mas profunda em impacto.
Todas as noites, antes de dormir, pegue um caderno e escreva à mão 3 coisas específicas pelas quais foi grato naquele dia. Evite frases genéricas. Procure os detalhes. Sou grato pelo sorriso que recebi de um desconhecido. Sou grato pelo calor do sol no meu rosto esta manhã. Sou grato por ter tido água limpa para beber. Esse ato treina o cérebro, mais precisamente o sistema de ativação reticular, para buscar ativamente o positivo, mudando seu filtro natural do negativo para o positivo. Ao cultivar a gratidão, você abre o coração, e um coração aberto e coerente é o pré-requisito para o próximo passo da jornada. A gratidão te mostra que você já tem o suficiente, que você já é o suficiente. E essa realização te dá força para libertar-se do que mais te aprisiona, a maior fonte de todo o sofrimento. Você está prestes a se libertar de uma prisão construída por você mesmo, tijolo por tijolo, sem nunca ter percebido que a chave sempre esteve no seu bolso. Com o coração aberto pela gratidão, agora você tem força para enfrentar o carcereiro da alma, o ego. O 8º ensinamento de Thoth é um convite à grande libertação. O ego não é quem você é. O ego é uma construção, uma identidade falsa que você começou a criar na infância para sobreviver. É a voz na sua cabeça que vive de comparações, que precisa estar certa, que tem medo profundo de não ser bom o suficiente. É a máscara que você usa e que, com o tempo, esqueceu que era uma máscara, passando a acreditar que era o seu rosto verdadeiro. Viver sob o domínio do ego é como viver em uma prisão de grades invisíveis, uma corrida sem fim em uma esteira, buscando validação externa, conquistas e posses, acreditando que, ao alcançar o próximo objetivo, finalmente se sentirá completo. Mas a linha de chegada sempre se move. O ego nunca está satisfeito. Ele se alimenta de mais dinheiro, mais reconhecimento, mais poder. E o medo de perder o que já foi conquistado te mantém em um estado constante de ansiedade. Você não está realmente vivendo, está apenas gerenciando uma imagem, defendendo um território que só existe na sua mente. O desapego, como ensinado por Thoth, não significa virar um monge e abrir mão de todas as posses. Isso seria apenas outra armadilha do ego, o ego espiritual. O verdadeiro desapego é interno, é viver no mundo, mas não deixar que o mundo viva dentro de você. É ter coisas, mas não ser possuído por elas. É ter sucesso, mas saber que o seu valor não depende disso. É ser amado, mas compreender que sua integridade não vem da opinião dos outros. É a liberdade radical de saber que você já é inteiro, aqui e agora. Quando você abandona a necessidade de controlar os resultados, de estar sempre certo, de proteger sua imagem, algo extraordinário começa a surgir. Algo que não faz sentido para a mente lógica. Você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a dançar com ele. As pessoas e situações que antes te tiravam do equilíbrio perdem o poder sobre você, porque elas só podiam te afetar quando encontravam um gancho no seu ego. Sem o gancho da necessidade de estar certo ou parecer de um certo modo, essas provocações simplesmente passam por você, sem nada a que se agarrar. Uma das formas mais poderosas de enfraquecer o ego é praticar o serviço altruísta, fazer algo por alguém sem esperar nada em troca, nem mesmo um obrigado. Pode ser algo pequeno, como ajudar um vizinho, ou oferecer o seu tempo como voluntário. Esse ato quebra a lógica transacional do ego, que sempre pergunta: o que eu ganho com isso? Ao servir, você se conecta com algo maior do que a sua pequena identidade pessoal. Você experimenta a alegria que vem não de receber, mas de contribuir. Ao se libertar das correntes do ego, você descobre quem realmente é por trás da máscara. Você não é o seu trabalho, você não é o seu saldo bancário, você não é a sua história de dor, você é a consciência silenciosa que observa tudo isso.
o observador calmo por trás do ruído da mente. E essa consciência te conduz diretamente ao próximo nível de cura, onde você percebe que a sua cura individual está intrinsecamente ligada à cura de todos os seres, e que, paradoxalmente, o ato mais egoísta que se pode fazer é ajudar outra pessoa. O segredo para curar a si mesmo ajudando os outros. Quando você enfraquece o domínio do ego e percebe que sua identidade é muito maior do que a pequena história pessoal que vinha contando a si mesmo, uma verdade universal se revela. O nono ensinamento de Thoth é uma lei cósmica. Somos todos interconectados. A ideia de que você é um ser separado, uma ilha, é a última ilusão do ego. Na realidade, somos células de um mesmo corpo, ondas do mesmo oceano. E é por isso que a compaixão não é apenas um ato de bondade, é um ato de reconhecimento da unidade fundamental. Quando você ajuda alguém, não está apenas aliviando o sofrimento dessa pessoa. Em um nível profundo e energético, está curando a parte de si mesmo que ressoa com aquela dor. A dor do outro é a sua dor manifestada em outro corpo. A alegria do outro é a sua alegria refletida em outro rosto. A cura do outro é também a sua cura. Esse é o caminho de duas vias da compaixão. Você não pode oferecer cura sem recebê-la de volta, porque no universo da energia, dar e receber são o mesmo movimento. A ciência moderna começa a validar essa sabedoria ancestral. Quando praticamos atos de bondade, ou até mesmo quando presenciamos o cérebro libera ocitocina, o hormônio do amor e da conexão. A ocitocina tem efeitos fisiológicos poderosos, reduz inflamações, baixa a pressão arterial, acelera a cicatrização e combate o estresse. Ao ser compassivo, você está literalmente tomando uma dose gratuita da medicina mais poderosa que existe. E o melhor, produzida por você mesmo. E não são necessários gestos heróicos para isso. A compaixão vive nos pequenos momentos. É a escuta atenta que você oferece a um amigo, sem interromper, sem julgar, sem tentar consertar nada, apenas oferecendo o espaço seguro da sua presença. É a palavra de encorajamento que você dá a um colega que duvida de si mesmo. É o ato de segurar a mão de alguém quando essa pessoa sente medo. Cada um desses gestos é um bálsamo, uma onda de cura que flui do seu coração para o coração do outro e inevitavelmente retorna a você. A compaixão é o solvente final do ego. O ego vive na separação, no eu contra eles. A compaixão dissolve essa barreira. Ela te força a sair da sua própria mente, das suas próprias preocupações e a entrar em conexão com a experiência de outro ser. E nesse ato de conexão, você percebe a universalidade do sofrimento e o desejo compartilhado de ser feliz. Você vê a si mesmo no outro. E essa realização é profundamente curadora, porque te liberta da solidão da própria dor. Agora, chegamos ao cume, ao ensinamento que dá sentido a todos os outros. Depois de aprender a respirar, a pensar, a se amar, a se nutrir, a criar rotinas, a se reconectar com a natureza, a ser grato, a soltar o ego e a ser compassivo, Thoth nos entrega a chave final, a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais difícil de todas: confiar. Confiar na inteligência inata que te criou e que pulsa em cada uma das suas células. Confiar no seu poder de cura. Você não precisa adquiri-lo, você não precisa merecê-lo. Você só precisa parar de duvidar dele. Pense na perfeição do seu corpo. Neste exato momento, trilhões de processos estão acontecendo sem a sua intervenção consciente. O coração bate, os pulmões respiram, as células se dividem, os alimentos são digeridos. Uma inteligência vasta e incompreensível está orquestrando essa sinfonia. A mesma inteligência que sabe como curar um corte na pele
ou reconstruir um osso quebrado, também sabe exatamente como restaurar qualquer desequilíbrio no seu sistema. O único obstáculo para essa inteligência é a mente, que com suas dúvidas e medos interfere no processo natural da cura. Fomos condicionados por uma cultura que nos ensinou a terceirizar o nosso poder. Desde cedo, aprendemos que a solução para nossos problemas está sempre fora de nós. No médico, no remédio, no guru, no governo. Entregamos nossa autoridade e nos tornamos passivos diante da própria saúde e bem-estar. O 10º ensinamento é um chamado radical para retomar essa autoridade. É o reconhecimento de que você é o curador. Médicos, terapias e medicamentos são ferramentas valiosas, mas o verdadeiro poder de cura reside e sempre residiu dentro de você. Os 9 ensinamentos anteriores não são regras a serem seguidas, mas ferramentas para remover os bloqueios que você colocou no caminho da sua força vital. A respiração consciente remove o bloqueio do estresse. O pensamento consciente remove o bloqueio da negatividade. O amor próprio remove o bloqueio da autossabotagem. A gratidão remove o bloqueio da escassez. Cada passo foi uma purificação, uma limpeza do canal, para que a energia curativa, que sempre esteve presente, possa finalmente fluir livremente. Acreditar no seu poder de cura não é um ato de pensamento positivo, é um estado de ser. É uma fé inabalável, não em algo externo, mas na força vital que te anima. É saber, em nível celular, que você não é uma máquina frágil propensa a quebrar, mas um organismo autorregenerativo de complexidade e inteligência extraordinárias. É compreender que você não é o seu corpo. Você não é a sua mente. Você não é a sua doença. Você é a consciência que habita este corpo, a força silenciosa que tem o poder de direcionar a energia para a cura.